Saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, aqui é Leonardo de Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público, e este canal aqui é para falar de dicas de leitura sobre fé, religião, religiosidade, espiritualidade, história das religiões, sociologia das religiões e sem caráter apologético, ou seja, não visa pregar nenhuma das religiões, apenas dicas de leitura e comentar essas leituras que eu faço, né? Nessa temática, nesse assunto da religião, ok? Então estamos lendo nessa semana aí de conclave, né? Inclusive, hoje que estou gravando isso aqui, 80 anos aí do final da Segunda Guerra Mundial na Europa, e foi anunciado o novo Papa, né? Leão XIV, né? Que interessante que o Leão 13 foi aquele Papa da época do Rerum Novarum, né? Que é a época da questão social na igreja, né? Preocupação com o proletariado, com os operários. Vamos ver, né, se esse Papa também é um progressista. Estou lendo aqui um católico progressista, né? O Leonardo Boff. Já comentamos desde o falecimento do Papa Francisco a questão ecológica, né? Então esse livro já fala da questão ecológica, que tem na Laudato Si, né? Louvado seja, que é uma encíclica papal assinada pelo Papa Francisco. Vou trazer outros livros escritos pelo Papa Francisco, né? Tem várias dicas de leitura. E Laudato Si fala da questão da casa comum, da ecologia, preocupação com o meio ambiente, né? Não ficar devastando o meio ambiente. Então já falei um vídeo, essa aqui é a segunda parte, né? Também comentei que este livro lá dos anos 80, tá? Falando da teologia da libertação, que é uma teologia preocupada com o quê? Com a ação social, né? Então tem a questão devocional, dedicação, apostolado, o desapego, o altruísmo e a ação social. A ação social cristã, né? Ou seja, para neutralizar o pecado social ou coletivo, que é aquele pecado estrutural, por exemplo, que aumenta a desigualdade, né? Então a gente sabe que aí é o mesmo tema que ele está retomando na segunda parte aqui desse livro, né? A mundialização. A gente sabe que a globalização ou mundialização é um sistema de implantação do imperialismo capitalista em que aumenta-se a desigualdade. Então você tem mais ricos e tem mais pobres. Então tem castelados lá um monte de rico e aqui embaixo um monte de pobre, né? Então a desigualdade está aumentando e isso não é coisa de marxista, não é coisa de comunista safado, né? Isso é uma coisa estatística, né? Basta você estudar e você vai ver que ele não está pregando socialismo aqui. Ele tá levantando as mesmas questões do socialismo, né? Olha, ele está pregando, não. Ele tem em comum com o socialismo a questão de, olha, está aumentando a desigualdade, está aumentando o número de pobres, né? As pessoas são relegadas à miséria, muita exploração do trabalho, né? E essa questão da doutrina social da igreja. Então, ele é socialista por isso? Para pensar. É claro que tem um outro exagero de falar que Jesus é socialista, Jesus é comunista, não existe, né? Isso é um anacronismo total, não tinha marxismo na época de Jesus. Então, entendeu? Então, exageros, né? As pessoas ficam aí com esses espantalhos e não param para pensar. Então, a crítica que ele está fazendo aqui é a mesma crítica dos socialistas. E isso não faz dele um socialista. Entendeu? Então é isso, como ele é esquerdista, não. Porque essa crítica você pode fazer perceber no mundo. Né? Não precisa você ser do Partido Comunista para você falar isso. Né? Então toda vez que alguém fala de desigualdade social, algum padre age socialmente, esse cara é comunista. Não, não é. Tá? Comunismo é outra coisa. Vai estudar lá o Marx e Engels, é outra coisa. Né? E aí o que ele está falando é o seguinte, olha, teve uma implosão do socialismo real, e aí o povo agora acha que a solução é o mercado. Né? Todo mundo agora é empreendedor, todo mundo é mercado, teologia da prosperidade, que aí sim é ideologia, né? Teologia da prosperidade, que vem aí do capitalismo selvagem norte-americano. Você vai nos Estados Unidos, você vê o lotão de pobre, grandes cidades nos Estados Unidos, basta ver as imagens na internet, não é eu que estou falando, basta olhar a quantidade de pobre que tem lá nas periferias de Los Angeles, São Francisco, Nova York, que parece as periferias do Rio de Janeiro e São Paulo. Né? E Belo Horizonte também. Belo Horizonte é cheio de mendigo também, de morador de rua, coisa absurda. O que mostra, né, a culpa aí do cristianismo, da sua jogada. O cristianismo é um verdadeiro fracasso no sentido de que você tem grandes templos, grandes basílicas, grandes obras, né, sejam católicas, protestantes, reformadas, evangélicas, etc., e um monte de gente morando na rua, um monte de gente passando fome, um monte de criança, né, órfã e tal. Ou seja, o cristianismo perdeu essa ação social, virou a devoção, virou o culto, você vai no culto, canta uma musiquinha, vai para a igreja e tal, você é um obreiro. Mas é a ação social, é isso que ele está falando. Ou seja, a ação social da igreja sendo esse desapego, que é aquele desapego franciscano. Né? Ou seja, Francisco fazia opção pelos pobres, não é ficar acumulando tesouros na terra, né, onde a traça vai roer, onde o ferrugem vai corroer, mas você vai fazer o quê? O altruísmo, a ação social, né, que é o lado franciscano aqui da obra. Então a teologia da libertação
não é pregar o socialismo na Terra, né? Mas é chegar às mesmas questões que o socialismo levanta, que é, ou seja, vamos diminuir o abismo, né, dessa desigualdade entre ricos e pobres. Né? Então, essa questão. E aí, isso tem uma responsabilidade cristã, tanto na questão ecológica, né? Por isso que eu ia falar do panenteísmo aqui, questão espiritual, que nós estamos em Deus, né? Ou seja, não é que tudo é Deus no sentido panteísta, né? Que tudo é, né? Todo mundo é Deus. Não, é sentido de panenteísmo. Tem outros vídeos que eu falei do Spinoza e falei da diferença do panteísmo para o panenteísmo, que é diferente. Panenteísmo, estamos todos em Deus como? Como? Na ação do Espírito Santo. Né? Então ele vai deixar claro que na ação imanente do Espírito Santo, sendo abençoado, sendo movido pelo Espírito Santo, então até quem diga que estamos na era do Espírito Santo, né? Que aí seria realmente uma coisa pentecostal. Pentecostal é isso, né? Estamos aí também ao mês do Pentecostes, né? Então é um período de pensar isso aí, a ação do Espírito Santo, né? E tem o Fiore, né? Que é um pensador lá da Idade Média, que ele falou da questão da existe a era do Pai, depois a era do Filho, depois a era do Espírito Santo. Então é no sentido de estarmos movidos pelo Espírito Santo, né? Então essa é a parte mais teológica da obra e aí até mais mística, que ele fala justamente isso, né? Que você vai se mover, né, por esse pensamento comum na casa comum. Ou seja, estando em sintonia, né, estando em sintonia com o mundo, ou seja, então você não vai destruir o mundo, né, você não vai ver o mundo apenas como meio de produzir riquezas, né, e estando em sintonia com o próximo, você vai ser altruísta, você vai ajudar o próximo, não por uma questão só de como você é bonzinho, não é isso que eu estou falando, não. A questão é que você, ao sentir, né, tipo seu irmão ou irmã, entendeu? A força da palavra, ele é meu irmão, ele é minha irmã, você vai ter a compaixão, você vai ter a misericórdia, você vai sentir a dor do outro, né? Nesse sentido, porque tem gente que fala assim, eu vou fazer uma caridade para ganhar uns pontinhos, né? Ou então para aliviar a minha culpa, né? Não é isso que ele está falando, né? Então isso não adianta, né? Vou fazer caridade para aliviar a minha culpa, então não é isso que ele está falando. Na verdade, importa para ele a devoção, obviamente, a liturgia, com certeza, mas que esse cristianismo seja mais do que essa devoção. Então, por isso que tem essa questão do catolicismo, né? A fé e obras. Né? Enquanto que há uma ênfase no protestantismo, na reforma, na fé. Mas aí, considere-se, se você tem fé e se você realmente é preenchido pelo Espírito e aí você está agindo por altruísmo, está agindo por caridade, né? Então imagina, você vai produzir boas obras, né? Não é porque essas obras, como eu sou bonzinho, como eu, né, vou fazer isso aqui, vou fazer uma peregrinação para ser salvo, né? Não é isso não, porque você não vai comprar, né? Não tem como você comprar para o seu esforço lugar no céu, né? Nesse sentido aí, lembra, Apolo fé e Apolo obra, um anula o outro, né? Então o que eu vejo muita gente falando assim, vou fazer muitas obras, né? Aí é meritório. Algumas religiões têm essa ênfase, né? Acho que o judaísmo tem muito essa ênfase, fazer boas obras, né? Para ter mérito e tal. Mas para você produzir boas obras, você já tem que ter a graça, né? Então você já tem que ter a graça no sentido de que você é movido pelo Espírito para fazer as boas obras, né? Não é por mérito seu, né? Para você depois falar que é bonzinho, porque fica parecendo aquela oração do fariseu lá, né? Ele batia no peito, como eu não sou igual aos outros, não sou pecador, igual... Não, né? Não é isso, né? É reconhecer que você é um penitente, porque todos são pecadores, né? Reconhece que é um penitente, aí você recebe essa graça divina e você produz boas obras, né? Então ele vai fazer toda essa questão do mistério, a questão do mistério, lembra até o que é Engada aqui, a questão do mistério, é uma questão pessoal. Você não vai explicar o mistério, né? Essa religião que fala assim, vamos explicar Deus, né? Tem muitos donos de Deus e as pessoas que acham que vão explicar Deus, não existe isso, né? Deus é inacessível e Deus se revela. Então é o que Deus revelou, né? Então, por exemplo, a Bíblia Sagrada, né? Os livros sagrados das religiões são formas de revelação divina e não de acesso humano a essas revelações, né? Ou seja, de que o homem que foi lá e disse, não, é o que Deus quis, né? Tudo está sob a vontade divina, sob a soberania divina. Então é um mistério. Então ele reconhece, olha, eu vou explicar a Trindade. Não, ele não está preocupado em explicar a Trindade, tem gente que faz teologia, vou fazer um livro sobre a Trindade. Não, se você entendeu a importância da Trindade e você tem fé, né? Assim como você tem a fé e a devoção aos santos, à Virgem Maria, etc. Né? Não é uma explicação teológica ou que você vai ter que fazer uma academia, fazer um curso aí de teologia para entender. Né? Então, e muita gente, interessante, muita gente não faz curso de teologia e tem essa fé, e tem gente que faz o curso de teologia e perde a fé. Então não é uma coisa ligada à outra. Né?
Não tem como você explicar o mistério, mas tem como você sentir o mistério. Daí a subjetividade, daí o Kierkegaard, que é Kierkegaard nem é católico, né? Kierkegaard é um filósofo luterano do século XIX, tem vídeo no canal aí falando sobre Kierkegaard, mas é interessante que chega ao mesmo ponto, porque não tem como explicar o mistério, né? O mistério não é uma coisa objetiva que você coloca no microscópio, olha com a luneta, né? O mistério é aceitar esse plano divino, entender, por exemplo, que a Trindade é uma relação com o homem, é a presença de Deus no plano da salvação e da redenção, né? Não é assim, Deus é um. Mas para a salvação do ser humano, ele se revela em três, por exemplo, né? É uma forma de você entender a Trindade, tem outras formas, né? Tem outras formas de entender a Trindade. E não adianta ficar discutindo Trindade, você vê que tem vários canais aí que os caras ficam discutindo 3, 4 horas o que é Trindade. Eu acho uma discussão assim que, bem, se você for teólogo, né, ficar citando São Tomás de Aquino, ficar citando aí Santo Agostinho e tal, né? Então, mas se você não sentir o mistério, se você não sentir a fé, né? E essa fé não se reverter em obras, se essa fé não se explicitar em obras, não adianta. Então é isso aqui que ele está falando, né? E ele falou de Agostinho, que ele é bem, o novo Papa, né? O Leão XIV, ele é agostiniano, né? Então aqui é um papa norte-americano que trabalhou no Peru, né? Na missão no Peru. Então conheço pouco, nunca vi falar. Então vou pesquisar aqui para fazer vídeos sobre as encíclicas do Papa Francisco e vou pesquisar sobre o novo Papa, né? O que foi eleito aí nessa semana do conclave, né? Outra dica, então, importante de conhecer é essa obra aqui, que nós tem que, né? O pessoal até fala que é herético, né? Então, que desagrada certos setores. A Igreja Católica tem vários setores, né? Então tem um lado mais tradicionalista, um lado mais conservador, um lado mais progressista, né? Lembrar que o tradicionalista não veio aí, né? Não confundir tradicionalista com conservador. O tradicionalista é manter a tradição da igreja, né? O conservador é até voltar a missa para latim, né? Se puder. E o progressista é de adaptar-se às novas épocas, inclusive digitais, né? Então, a preocupação interreligiosa, de diálogo interreligioso, que, por exemplo, o Papa Francisco tinha, né? Essa questão de trabalhar o diálogo entre as religiões, não ficar fechado, né? Só no cristianismo também é múltiplo, né? Então, por exemplo, o Papa Francisco conversava com os islâmicos, mas conversava com os ortodoxos orientais ali, né? Então, o cristianismo tem três grandes correntes hoje, né? Que é o catolicismo romano, o catolicismo ortodoxo e os protestantes, os reformados, que tem várias igrejinhas também, então né, tem que saber conversar. O próximo vídeo que eu vou fazer é sobre aqui a questão do gênero, da sexualidade, está sempre em voga essa questão da sexualidade, e o Leonardo Boff já escreveu isso aqui, ó, feminino e masculino, já está cheio de anotação aqui para o próximo vídeo, então já tem muita coisa anotada aqui para o próximo vídeo. Ele escreveu com a Rosemary Muraro, que é uma escritora, né, desse tema do feminismo e tal, e vão discutir muito essa questão do que é o papel da mulher, né, do homem, né, na religião, na igreja, né? Será que as religiões patriarcais aumentaram a discriminação contra a mulher, aumentou a violência contra a mulher, né? Como entender essa questão, Deus, né, o Deus Pai, Deus é homem, né? Deus é masculino. Por que escandaliza algumas pessoas falar que Deus é feminino, né? A deusa? Mas qual é o escândalo? Porque já se tem essa ideia patriarcal de Deus, né? Deus é um homem, né? Inclusive faz aquelas figuras lá na Capela Sistina, como se Deus fosse um homem barbudo, lá, né? Parece Papai Noel, né? Então, essas questões de imagem, né? Deus não tem corpo, né? Deus é espírito, né? Então, igual o próprio Apocalipse, né? Quando aparece um homem lá, a figura de um homem, filho de um homem, é Jesus, né? Seria a imagem visível do Deus invisível, né? Então fica fazendo aquelas figuras da Trindade, lá, da Capela Sistina, um homem barbudo lá, parece um Noé e tal, né? Então, essa assimilação de um Deus masculino, um homem, Deus não existe isso, né? Deus é Espírito, a Bíblia já diz. E também ressalta também a figura de Maria, né, como essa forma de contrabalancear uma religião patriarcal é você ter a Maria, né, a mãe de Jesus, mãe de Deus, né, então tem essas duas leituras, como um contraponto aí, né, ou seja, que a gente não vê muito esse lado feminino, né, no judaísmo, no islamismo, né, mas no cristianismo tem, né, ainda mais no cristianismo católico, essa imagem da Maria, né, a Regina Coeli, então tem essa imagem, né, que é um importante polo feminino na crença, por exemplo, católica, né? Nós estamos falando aqui no escritor católico. Então, vai ser esses temas vão ser debatidos assim como a identidade de masculino e feminino, que é uma identidade que está meio hoje em dia, aí, né, desde pelo menos 50 anos, está meio, né? O que é ser homem, o que é ser mulher, quem que define isso, né? A questão das modas, a contracultura.
Então, isso é muito usado pelos discursos tradicionalistas e conservadores para levantar algumas pautas, né? Então ele vai debater também isso aí, se essas pautas têm legitimidade, ou se isso aí, né, isso aí afeta realmente a religiosidade, né? Ou é apenas uma moda, né? De repente é apenas uma moda e nós estamos transformando isso em um cavalo de Troia, né? Então é isso aqui, é um debate interessantíssimo para quem interessa com as questões de sexualidade aí, né, que está muito em voga, né, essas questões de identidade sexual, né, tem muita coisa aqui, um livro interessante que já estou lendo aqui na metade para fazer os próximos vídeos aí sobre o Leonardo Boff e Rosemarie Muraro, ok? Então é isso aí, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.